Olá, boa noite. Estamos aí iniciando mais uma etapa da nossa jornada no Apocalipse. Hoje aí nosso vídeo 29, 29º vídeo, e nós vamos meditar e refletir sobre o capítulo 20 do Apocalipse, os versículos 4, 5 e 6. Então, o pessoal está chegando aí, Renatinha, o Alan, sejam bem-vindos. É uma alegria, uma honra a gente poder separar esse tempo para estudarmos a palavra de Deus. Então, a nossa saudação para você que nos acompanha ao vivo aqui no Facebook, ou também, assim como a Renata, o Alan, a Andresa já chegou aí também. Mas também a nossa saudação para você que acompanha em horário alternativo, né, quando seja aqui no Facebook ou lá no canal da igreja no YouTube. Então, o pessoal que está chegando aí ao vivo vai colocando o seu boa noite, sempre lembrando que todos os nossos vídeos eles ficam disponíveis aqui em nossa página e também lá no YouTube. Se ao longo da nossa conversa aqui você tiver alguma dúvida, algum questionamento, fique bem à vontade para colocar aí nos comentários a sua pergunta, que a gente tenta responder ao vivo. Se não der tempo, a gente tenta fazê-lo depois que acabar a transmissão. Bem, queria começar fazendo aí uma recapitulação do que vimos até aqui, especialmente aí se aproximando do capítulo 20. No último vídeo, nós vimos as principais diferenças entre as posições pré-milenistas e amilenistas com respeito à interpretação do capítulo 20. E a partir do capítulo 20 do Apocalipse, a visão que esses modelos constroem de toda a Bíblia e de toda a história da salvação. Então, o Apocalipse capítulo 20 é um texto importante na Bíblia por conta desse tema do milênio. E aí você tem as diferentes interpretações, e a gente pontuou especialmente a diferença entre amilenismo e pré-milenismo. Pontuei, né, no vídeo anterior que, ao meu entender, embora não seja uma questão de vida ou morte, né, de céu ou inferno, a posição amilenista ou que poderíamos chamar, né, de milênio espiritual inaugurado, ela faz mais justiça aos dados que temos aqui no Apocalipse e, especialmente, eu creio que ela consegue melhor interpretar o conjunto do Novo Testamento como um todo. Não resolve todas as questões da Bíblia, né, mas isso nenhum sistema consegue resolver. Porém, a meu ver, o amilenismo é mais consistente em termos de interpretação bíblica global, né? Não apenas fixando num texto, mas olhando aí os dados como um todo. Agora, isso não significa, é importante notar, que todos os intérpretes... Opa! Deu aí uma pausa aí na transmissão. Então, como eu vinha dizendo, isso não significa que todos os intérpretes amilenistas pensam exatamente iguais em todos os detalhes. É possível que, se você acompanhar, por exemplo, um outro estudo do Apocalipse, feito por um outro pastor de visão amilenista, você vai ter uma ou outra opinião diferente da minha em determinados pontos. De modo que o amilenismo ele é uma visão geral, tá? Suas bases principais já foram apresentadas aí nos últimos 2 vídeos. Vou pontuar algumas coisas específicas hoje, mas o nosso objetivo hoje é aprofundar o sentido dos versículos 4, 5 e 6 e olhar como é que a gente pode entendê-los à luz aí da interpretação do texto e de todo o Apocalipse. Bem,
E aí, pensando no texto em si, do capítulo 20, vale lembrar que o Apocalipse ele vai fazendo uma construção literária que nos prepara para a chegada da Nova Jerusalém. Então, os capítulos 21 e 22 são os capítulos finais do Apocalipse. Eles vão nos mostrar, né, essa nova Jerusalém que desce dos céus, os novos céus e nova terra, isto é, a realidade da salvação plena, definitiva e última. Mas ao longo dos últimos capítulos, a gente vem se preparando, ou sendo preparado pelo texto, sendo preparados pelo texto para chegar nesse momento. Então, quando a gente volta lá no capítulo 14, você vai ver que o juízo de Deus ele é anunciado. A hora do juízo ela é chegada. O vinho da justiça de Deus ele está pronto para ser derramado sobre toda a terra. E nos céus há uma ordem, que é assim: lançai a foice sobre a terra, pois chegou a hora da ceifa, o tempo da colheita. Então, capítulo 14, o juízo é anunciado, a ordem é dada. Capítulo 16, as 7 taças da justiça de Deus, elas são derramadas sobre a terra. Capítulos 17 e 18, o sistema maligno presente e atuante neste mundo, desde a queda de Adão e Eva, ele é destruído. A chamada Babilônia, né? Como vimos, é um grande sistema espiritual que está instalado nesta realidade, na sociedade, desde a queda de Adão e Eva. Então, os capítulos 17 e 18 descrevem a queda, o fim desse sistema. Capítulo 19, os reis da terra, juntamente com o anticristo, o falso profeta, são vencidos e lançados no lago de fogo e enxofre. Então, progressivamente, esse sistema maligno presente no mundo, ele vai sendo desfeito, ele vai sendo desconstruído. Então, a ideia é que este mundo, esta ordem das coisas, precisa ser desconstruída para que os novos céus e nova terra, eles venham e sejam instalados. Então você, quando chega no capítulo 20, você já não tem mais a Babilônia, você já não tem mais o anticristo, você já não tem mais o falso profeta, os poderosos do mundo que se coligavam com as forças malignas para perseguir a igreja, também já foram eliminados. Os efeitos do pecado, eles vão sendo gradualmente removidos. E o universo ele vai então se preparando para a chegada do Rei dos Reis, com novos céus e nova terra. Então, para quem, assim como eu, gosta das Crônicas de Nárnia, né, do C.S. Lewis, no filme, no primeiro filme da série ali, A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, ou melhor, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Tem uma imagem muito interessante que a terra de Nárnia ela está tomada pelo gelo, ela está tomada pelo frio. E aí, na medida que o Aslan, né, que representa Jesus, o Rei dos Reis, vai chegando, o gelo vai derretendo e a primavera começa a aparecer. Então, é mais ou menos essa mesma ideia que aparece aqui no Apocalipse. O sistema do mal ele vai sendo vencido, ele vai sendo destruído, ele vai sendo descaracterizado, tirado desse mundo, preparando o universo para a chegada do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Bem, o que está faltando, né, para essa, digamos, plenitude? Está faltando a derrota definitiva do diabo, a destruição da morte e o julgamento de todos os seres humanos, conforme a justiça de Deus. Esses são os temas do capítulo 20 do Apocalipse, ok? E como vimos no último vídeo, esse capítulo 20 ele começa
com o diabo sendo acorrentado por 1000 anos. Entenda que esse aprisionamento de Satanás, a gente estudou isso já, então vou passar rápido por isso, esse aprisionamento de Satanás por 1 milênio, por 1000 anos, ele significa, né, é um sentido, é um texto, é uma afirmação metafórica que aponta para a derrota do diabo na cruz, quando Cristo morre e ressuscita. Então, a morte e a ressurreição de Jesus, elas estão em conexão com, de fato, são os acontecimentos geradores desse aprisionamento do diabo. Agora, a ideia de aprisionamento não é a ideia de que, pela ação de Jesus, o diabo foi aniquilado, ou de que o diabo ele está completamente sem comunicação com este mundo. A ideia do aprisionamento, ou da vitória de Jesus sobre Satanás, é a ideia de que o poder maligno ele foi limitado a partir daí. De modo que, a partir da exaltação de Jesus, a igreja ela é impulsionada pelo Espírito Santo a pregar o evangelho libertador a todas as nações. Dessa forma, devemos entender o milênio como a era da igreja. Então, o que é o milênio? O milênio é exatamente esse tempo onde Cristo reina nos céus e a igreja recebe a autoridade e a capacidade pelo Espírito Santo de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho a toda a criatura e a todas as nações. A autoridade do diabo sobre as nações, conforme vimos presente lá no Antigo Testamento, ela é agora limitada. Tá? Mas não quer dizer que o diabo não esteja ativo. Ele continua ativo, ele continua atuante, mas debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. No final desse período, isto é, no final desse tempo figurado, descrito como 1000 anos, tá? Não quer dizer que literalmente vão acontecer, né, 1000 períodos de 12 meses, mas é um grande período que, porém, terá fim. Então, no final desse período, quando a igreja tiver completado o seu testemunho, como aparece lá no capítulo 11, Deus retirará essa limitação de Satanás, dando a ele um pequeno tempo, simplesmente para que ele, ao tentar se insurgir contra Deus e o povo de Deus, seja, então, definitivamente condenado. É uma imagem que vem lá de Ezequiel, capítulos 38 e 39, aparece em Zacarias, e vimos aqui também em outros lugares, quando no final dos tempos o próprio Deus reunirá os seus, digamos assim, lá no Antigo Testamento eram os inimigos do povo de Deus. Aqui significa as próprias forças malignas, Satanás, as suas hostes, serão reunidas por Deus, porém, não para lutar com Deus, mas simplesmente para receberem o juízo de Deus. Então, isso é um panorama do que a gente viu até aqui nos nossos estudos anteriores. Ok? Então, pega a sua Bíblia aí, sua caneta, e a gente vai agora para a exposição dos versículos 4, 5 e 6 do capítulo 20. Vai chegando aí, vai colocando seu boa noite, e a gente assim vai seguindo a nossa conversa. Bem, o texto começa, versículo 4, dizendo que houve uma visão, tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Bem, há duas possibilidades de interpretação desse texto. De um lado, a Bíblia afirma que os salvos estarão junto com Jesus no julgamento do mundo. Então, quando Cristo vem,
os salvos vêm com ele. O Apocalipse ele vai usar essa imagem, inclusive, algumas vezes. Não significa que nós seremos juízes, de fato. O juiz é apenas Jesus. Todavia, faremos parte do tribunal ao lado do juiz. Significa que estaremos ali não como réus, não como passíveis de condenação, nem tampouco como acusadores, mas estaremos ao lado do juiz porque já fomos justificados pela sua própria justiça. Então, 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz assim para a gente: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então veja, o texto vai dizer que os santos, os salvos, os crentes, os cristãos, eles julgarão, tomarão parte no julgamento do mundo, inclusive dos anjos. E aí é dos anjos que serão condenados. Mateus tem uma palavra de Jesus muito interessante quando diz assim: em verdade vos digo, vocês que me seguem, na vinda do Filho do Homem, quando ele se assentar no trono da sua glória, vocês também, meus discípulos, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, a primeira ideia aí desses tronos que aparece no versículo 4, aponta para esse lado, de que nós, salvos, participaremos do julgamento do mundo, e esse capítulo 20 trata de julgamento ao lado de Jesus. Agora, uma outra interpretação, ela vai traduzir essa frase da seguinte forma: vi tronos, e os que nele se assentaram foram aqueles aos quais, ou em favor dos quais, se pronunciou juízo. Então, esse sentido, ele privilegia a conexão do texto com, atenção, Daniel, capítulo 7, verso 22. Então, você anota esse texto aí, Daniel 7, 22. Esse texto diz o seguinte: até que veio o ancião de dias, que é como Daniel 7 descreve a figura do Messias, do Salvador. Então veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. De modo que, provavelmente, esse é o sentido desse texto. Tá? Isto é, a ideia aqui do texto é mostrar que esses tronos, os salvos estão assentados nele, não simplesmente para julgar, mas para reinar. E a ideia da justiça é a ideia de que nós podemos assentar nos tronos porque recebemos a justiça através de Jesus. É o sentido do texto de Daniel. O povo de Deus passa a reinar quando o Salvador vem e realiza justiça em favor deles. Reinaremos com Cristo, porque receberemos justiça em nosso favor por meio da fé em Jesus. Ok? Deu para entender? Seguindo aí, queridos. E aí eu queria, vou me concentrar aqui agora em explicar algumas expressões que são centrais aqui na interpretação do capítulo 20 e que podem causar alguma confusão em algum momento. Então é interessante a gente parar sobre elas. Que é a expressão primeira ressurreição e segunda ressurreição. Entendendo que segunda ressurreição não aparece no texto literalmente, mas é pressuposta. Então, primeira ressurreição e segunda ressurreição. Da mesma forma, primeira morte e segunda morte. Entendendo que o texto só faz referência à segunda morte. A primeira é pressuposta. E também a ideia de
reinarão com Cristo por 1000 anos. O que significa esse reinar com Cristo por 1000 anos? Então, eu vou gastar, né, esses próximos minutos tratando de elucidar esses 3 pontos aí que são centrais aí no capítulo 20. A ideia da ressurreição, primeira e segunda, a ideia da morte, primeira e segunda, e a ideia do reinar com Cristo. Ok? Você que chegou aí, vai botando seu boa noite. Vamos seguindo em frente. Na perspectiva pré-milenista, tá? Então lembra que tem pré-milenismo e amilenismo. Então vamos começar pelo pré. O pré-milenismo, ele vai dizer que quando Jesus vem, a primeira ressurreição vai acontecer antes do milênio. Então os salvos viverão o milênio aqui na Terra já tendo experimentado uma ressurreição física. Ou seja, os que morreram em Cristo com corpos transformados. Então, a ressurreição, a primeira ressurreição é a ressurreição física, destinada aos salvos, que vão viver o milênio de forma física aqui na Terra. Eles estarão convivendo, esses salvos, com aqueles que ainda não foram convertidos enquanto durar o milênio. Então, do ponto de vista pré-milenista, a primeira ressurreição é física, exclusiva dos salvos, e acontecerá no início do milênio. A segunda ressurreição também seria física, mas reservada aos não salvos, e aconteceria após o milênio, no contexto do juízo final. Ok? Bem, a maneira de compreender essa realidade pelo ponto de vista amilenista, vai entender a primeira ressurreição em termos espirituais e apenas a segunda ressurreição em termos físicos. Observe o seguinte, João capítulo 11, Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Antes dele realizar o milagre, ele conversa com a irmã de Lázaro, Marta. Ele diz a ela que Lázaro não está morto, né? Ou melhor, ele diz a ela que Lázaro há de ressurgir. O texto segue assim, abre aspas, né? Aí Marta responde, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Bem, na cabeça de Marta, só existiria uma única ressurreição no final dos tempos. Essa era a fé judaica, que no final dos tempos, conforme Daniel capítulo 12, os mortos ressuscitariam. Mas o ensino de Jesus, ele acrescenta algo novo. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a ressurreição e a vida não é algo que vai acontecer um dia no final dos tempos. Ela é Jesus em pessoa. De modo que quando a gente crê nele, já experimentamos a ressurreição. Mas em que sentido? Ocorre que Jesus está trabalhando com o conceito de duas mortes, que também aparece aqui no nosso texto do capítulo 20. O versículo 6 vai afirmar que a segunda morte, observe, não tem poder sobre aqueles que experimentaram os efeitos da primeira ressurreição. Então, a segunda morte não tem poder sobre aqueles que experimentam a primeira ressurreição. Daí, a primeira morte, ela é espiritual. É a morte espiritual. É o estado de morte que é compartilhado
por todos os seres humanos sobre a face da terra em todas as épocas e lugares, por causa dos efeitos da queda. Efésios 2 ensina que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso quer dizer um estado de total indiferença para com Deus, espiritualmente mortos. Então, essa primeira morte é uma morte universal. Ela alcança todas as pessoas sem distinção. Todos os seres humanos nascem sob os efeitos dessa morte espiritual. Agora, qual é a segunda morte? A segunda morte, ela é a condenação eterna. Se a primeira morte, veja você, é universal, ou seja, todas as pessoas nascem nesse mundo com os efeitos, sob os efeitos, né, debaixo dos efeitos da queda espiritual, né, por meio de Adão e Eva, a segunda morte ela será exclusiva para aqueles que rejeitaram a justiça de Cristo revelada no Evangelho. A segunda morte é o que podemos chamar de inferno, ou, conforme o Apocalipse, afirma aqui no versículo 14, né, desse mesmo capítulo 20, vai dizer: a segunda morte é o lago de fogo, que, na verdade, foi o destino do anticristo, do falso profeta, dos reis da terra, será o destino da própria morte e do diabo. Então, a segunda morte, ela vem após o dia do juízo final, do juízo definitivo de Deus. Ela é o resultado, né? Isto é, o que acontece como resultado do juízo final e definitivo de Deus? A segunda morte, a condenação eterna. A primeira morte, ela está no início da história humana, lá em Adão e Eva. A segunda morte vai coincidir com o início da nova história, a história que Deus vai começar a fazer em novos céus e nova terra. Pois na segunda morte, a própria morte morrerá. Olha que coisa bacana isso, né? A morte ela já foi vencida, mas ela não foi ainda destruída. Ela foi destronada, mas ela ainda não foi aniquilada. Então lá, quando Cristo voltar, no lago de fogo, a morte será colocada. Por isso a gente viverá em novos céus e nova terra, na Nova Jerusalém, sem morte. Tá? Bem, então, primeira morte, a morte espiritual. Todos nós já nascemos sob os efeitos dela. Segunda morte é a morte da condenação após o juízo final de Deus. Primeira ressurreição. Quando é que acontece? Acontece quando eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E sou regenerado pelo Espírito Santo. Então, em outras palavras, a primeira ressurreição ela equivale à conversão. Então, quando você tem um encontro com o Evangelho, a graça de Deus vem sobre você, a graça de Deus te tira da morte para a vida. O próprio apóstolo Paulo ele vai utilizar essa conexão, né? Vai descrever a nossa conversão como uma ressurreição, equivalente à ressurreição de Cristo. Na verdade, a nossa conversão é receber em nossa vida os efeitos da morte e ressurreição de Jesus. Colossenses 3, verso 1 vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Prestou atenção? O que ele diz? Se fostes ressuscitados com Cristo. Então, na perspectiva de Paulo, quando eu creio em Jesus, no momento que eu coloco a minha fé em Jesus, há uma ligação, há uma conexão, então, com o que aconteceu com Cristo.
pela fé eu experimento, né? Eu ressuscito com Jesus. Eu experimento os efeitos da ressurreição. E essa ressurreição acontece na minha vida. Também em Romanos 6, Paulo mostra que pela fé nós estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Ao crer em Jesus, morremos com ele. Ou seja, aquela antiga vida controlada pelo pecado, ela morre, né? Como a gente gosta de dizer, o velho homem, né? A velha humanidade, ela morre com Cristo. E nós ressuscitamos para uma nova vida, caracterizada pela presença do Espírito Santo. Isso também está em conexão com o capítulo 37 de Ezequiel. Observe, nos versículos 7 a 9, 7, 8 e 9, aqui do capítulo 20, Apocalipse vai fazer referência a Ezequiel 38, né, a situação, ao conflito que existirá no final dos tempos, relacionado a Gog e a Magog, que lá em Ezequiel 38, Gog é o rei da terra de Magog. Ora, o capítulo 38 de Ezequiel, ele vem imediatamente após o capítulo 37. E o capítulo 37 de Ezequiel é aquela famosa visão onde o profeta tem uma perspectiva macabra, né? Onde o povo de Israel está completamente morto. É um vale de ossos secos, que representava o estado espiritual do povo. Ora, a ressurreição que Deus prometeu para o povo, ela era aquela que viria por meio da palavra. Ezequiel, então, é instado por Deus a pregar a palavra. Prega. Para quem? Para os ossos. E na medida que Ezequiel vai pregando, os ossos começam a ressuscitar. Então acontece uma grande ressurreição por meio da palavra. Essa ressurreição, ela é uma ressurreição que é metáfora para uma ressurreição espiritual. Por isso, a primeira ressurreição aqui no texto, ela está relacionada àqueles que mantiveram o testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Assim como Deus prometeu ao povo de Israel, por meio dessa visão de Ezequiel, o dia que, através da palavra, as pessoas iriam ressuscitar, né, para ter, né, uma nova vida diante do Senhor, onde sairia o coração de pedra e teria um coração de carne, onde o Espírito Santo seria aspergido sobre elas. Tudo lá no contexto desses capítulos. Quando nós recebemos o Evangelho, cremos em Jesus, nós experimentamos essa ressurreição espiritual. Saímos da morte para a vida. Aqueles que o texto diz, quem são esses? São aqueles que durante esta caminhada, esta vida, não adoram a imagem do anticristo, não recebem a marca da besta, mas mantêm o testemunho de Jesus. É assim que se descreve aquele que toma parte na primeira ressurreição. Por isso eles são bem-aventurados, eles são felizes, porque ao participarem da primeira ressurreição, eles já experimentaram ou já experimentam os efeitos da vida eterna. Quando cremos em Jesus, já saímos da morte para a vida e os efeitos dessa transformação, eles são definitivos. Bem, o Apocalipse, ele está sempre enfatizando para a gente, chamando nossa atenção para o tema do testemunho em meio às perseguições, correto? E aqui no texto, ele faz referência à visão dos decapitados. A decapitação, né, isto é, tirar a cabeça do condenado, era uma das penas de morte aplicadas pelo Império Romano naquele período. Então, isso acentua o fato de que a morte física, ela não tem qualquer efeito sobre a realidade
espiritual da primeira ressurreição. É isso que o texto quer apontar para a gente. Aqueles que morrem com o Senhor, não importa a causa da morte, independentemente dela, eles estão com o Senhor e para sempre com o Senhor. Então, a primeira ressurreição, ela não os efeitos dela, eles são permanentes, eternos. Ok? Eu venci a primeira morte. E quando eu venço a primeira morte, eu já tenho a convicção de que eu vencerei a segunda morte. E aí vem falar, né, a gente fala agora da segunda ressurreição. Qual seria a segunda ressurreição? O Apocalipse ele não descreve em detalhes, ele pressupõe, né, essa segunda ressurreição. Agora, o texto do Novo Testamento que melhor explica para a gente a ressurreição corporal dos salvos no final dos tempos é 1 aos Coríntios capítulo 15. Tá? A ideia geral é muito simples. Tá? Na segunda vinda de Jesus, todas as pessoas que já viveram nesse mundo irão ressuscitar. Então, será assim uma ressurreição universal e física, isto é, teremos, quando a gente fala de ressuscitar, de forma física, a gente está falando de corpos. Corpos que estavam mortos, corpos que estavam enterrados, corpos que voltam a viver, voltam a funcionar. Os salvos, de acordo com 1 Coríntios, ressuscitarão com corpos transformados, prontos para viverem a realidade da Nova Jerusalém. Então, eu vou ressuscitar com uma qualidade espiritual diferente dessa que eu tenho hoje. Então, não é simplesmente uma continuidade desse corpo. Existe uma identidade, mas existe uma diferença de qualidade. Então, o meu corpo ele vai estar espiritualmente transformado. Agora, os que não creram, nem confessaram Jesus como Senhor e Salvador, ressuscitarão. Porém, com os mesmos corpos que tinham antes. E aí a gente está pensando em quê? A gente está pensando na mesma qualidade espiritual. Tá? Corpos pecadores, pecaminosos, corruptíveis, conforme vai indicar aí os versículos 11 a 15. O cenário para o julgamento é montado, os livros são abertos e os mortos são colocados diante do Senhor. Claramente não são colocados como defuntos, tá? Em decomposição. São as pessoas que estão ali para ouvirem, né, e presenciarem o seu próprio julgamento. Tá? E aí elas experimentarão a condenação definitiva a partir do juízo de Deus. Então, a segunda ressurreição é a ressurreição do final dos tempos. Então, voltando lá, essa distinção, né? A primeira ressurreição é quando cremos em Jesus. A segunda ressurreição, ela é a ressurreição do final dos tempos. Salvos ressuscitam com corpos transformados para os novos céus e nova terra. Aqueles que não creram em Jesus, rejeitaram o evangelho, ressuscitarão para ouvirem e presenciarem a sua própria condenação no tribunal, onde Jesus é o juiz e nós estaremos ao lado dele. Bem, e o que significa que os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos? Então esse é o nosso último ponto aí dessa conversa. Em primeiro lugar, devemos entender que para o Novo Testamento, o momento da ressurreição e ascensão de Jesus é o momento do início do reinado de Jesus sobre o universo. Então, vários textos indicam isso. 1 Coríntios 15, Filipenses 2, Apocalipse 12 e outros. Então, a ascensão de Jesus é como se Cristo fosse entronizado, né? Ele fosse ali entronizado, recebendo ali o cetro para governar
todo o universo das mãos de Deus Pai. Então ele não toma esse cetro, ele recebe de Deus. Deus Pai dá a ele essa autoridade. Bem, na medida que Cristo está reinando sobre o universo, mas nos céus, ao crer em Jesus, nós já compartilhamos do reinado de Cristo. Tá? Então, Apocalipse, capítulo 5, por exemplo, vai dizer o seguinte. Apocalipse 5, 9 e 10. Porque foste morto. Está se referindo a Jesus, tá? Então, foste morto com o teu sangue. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então, está dizendo que Cristo, pelo seu sangue, pela sua morte na cruz, nos comprou, nos resgatou e nos constituiu para Deus, nos designou para Deus como reino e sacerdote. Efésios vai também na mesma direção, dizendo que nós ressuscitamos com Cristo e estamos reinando, assentado com Ele nos lugares celestiais. De modo que nós reinamos, veja você, porque já fazemos parte do reino daquele que é o verdadeiro rei. Então nós já desfrutamos, em parte, parcialmente, dos benefícios desse reinado. Nós já somos, digamos, realeza, porque a nossa identidade espiritual, ela já foi transformada. Nós já trazemos, já vestimos o manto do rei, que é a presença do Espírito Santo. Esse é o selo da graça de Deus em nossas vidas. Então, nós já fazemos parte desse reino. Nós já somos reino. Porém, esse reino não chegou ainda na sua plenitude. Então, seja em vida, seja em morte, reinaremos com o Senhor, mas de forma provisória, aguardando a plenitude, a totalidade da vinda do reino de Deus. O texto diz que nós somos reino e sacerdotes. E essa ligação ela já apareceu aqui, lá no capítulo 5, que eu acabei de citar, e ela vem de Êxodo 19, verso 6. Anota aí também para você pesquisar. Êxodo 19, verso 6. E por que essa ligação de reino com sacerdote? Em que sentido nós somos sacerdotes? Nós já falamos isso aqui há alguns vídeos atrás, mas a ideia é que quem é o sacerdote? Né? O sacerdote é aquele que seu ofício é conduzir a adoração a Deus, aquilo que é oferecido a Deus. Ele tem um livre acesso a Deus. Então, em Cristo, todos nós somos sacerdotes de Deus, isto é, fomos resgatados, salvos, justificados, ressuscitados com Ele para vivermos em serviço. Então, nós não somos uma realeza do tipo que estamos aqui para nos beneficiar, para ostentar as riquezas dessa realeza, mas estamos aqui para servir. O nosso papel é sermos sacerdotes. Em Cristo, toda pessoa se torna sacerdote do Deus vivo, e a nossa missão é exercer a adoração e o serviço ao Senhor. Seja aqui na terra agora, servindo a Ele como sacerdote, seja em novos céus, em nova terra, servindo eternamente como sacerdotes do Deus vivo, empenhados na adoração do Senhor. Bem, então, resumindo aí o que a gente viu hoje, anotou aí? Então, eu queria fechar resumindo essas três questões que a gente viu. Em primeiro lugar, primeira morte e segunda morte. Quando é que acontece a primeira morte? A primeira morte é o resultado do pecado na vida humana.
através de Adão e Eva, por meio do pecado de Adão e Eva, todos nós morremos, né? Porque nós herdamos essa realidade pecaminosa. Então estamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios. É um estado de morte espiritual compartilhado por todos os seres humanos. Qual é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna, da condenação, do inferno, o lago de fogo que arde em enxofre. Então, essa é a realidade. Então, a primeira morte ela é universal. A segunda morte ela é exclusiva daqueles que rejeitam a justiça de Deus revelada em Jesus e no Evangelho. Primeira ressurreição. A primeira ressurreição é quando eu experimento a graça de Deus na minha vida, quando eu confesso Jesus com a minha boca, quando eu creio nele com o meu coração, quando eu me prostro aos pés do Senhor e quando então os efeitos da cruz vêm sobre a minha vida. Então esses efeitos trazem uma ressurreição espiritual. Eu saio da morte para a vida. E aí, quando a gente experimenta a primeira ressurreição, a gente está livre da segunda morte, porque se estamos em Cristo, a segunda morte, que é a condenação eterna, não tem mais poder sobre nós. Da mesma forma, estamos garantidos que a segunda ressurreição participaremos dela com corpos transformados para vivermos novos céus e nova terra. A segunda ressurreição é a ressurreição física. Todos os mortos um dia ressuscitarão na volta de Cristo. Os salvos com corpos transformados para estar com o Senhor, os que rejeitaram Cristo, a sua justiça, o Evangelho, a palavra de Deus, que se aliaram ao anticristo, ao sistema da Babilônia, eles serão ressuscitados para ouvir o seu juízo e assim serem encaminhados para a experiência da segunda morte, que é o sofrimento, que é o juízo à parte de Deus. E o reinar com Cristo é essa experiência da gente compartilhar do reinado de Jesus, porque Cristo é rei e aqueles que creem nele já fazem parte do seu reino. Aqui em terra, quando a gente morre, continuamos reinando com o Senhor no céu, aguardando sempre a vinda de Cristo, quando reinaremos com o Senhor em novos céus e nova terra. Ok? Então é isso. Ana Paula pergunta aqui se nós vamos nos conhecer quando chegarmos no novo céu e nova terra. Essa pergunta acho que já até apareceu aqui antes, né? Então eu tenho um tempinho aqui, vou dar uma palhinha já, tá, Ana Paula? Que pode ser que eu acabe esquecendo de falar disso mais para frente. Bem, a Bíblia não responde de forma clara essa questão. Agora, nós temos alguns assim, parâmetros que nos levam a entender como responder essa pergunta. Veja que precisa haver uma conexão de identidade entre a pessoa que morre, que viveu aqui em terra, que viveu aqui nesse mundo, que morreu, e aquela que ressuscitará. Porque senão será uma recriação, não uma ressurreição. Então, se Jackson morrer, precisa ressuscitar Jackson. Ok? Então, precisa haver uma conexão de identidade. Se eu, quando ressuscitar, tiver um esquecimento total do que aconteceu aqui, então eu também vou esquecer de Jesus. Eu também vou esquecer de Deus, do Evangelho. Será alguma coisa assim, seria uma nova pessoa. É uma reprogramação mental, não é uma continuidade. Então, se fosse assim, a ressurreição não seria esperança para mim. A ressurreição é esperança para mim quando eu sei que esse Jackson, que vive aqui,
que luta aqui, que sofre aqui, que peca, que se arrepende, que desfruta da alegria de servir a Deus, esse Jackson um dia poderá contemplar com esses mesmos olhos, tá, as belezas do reino de Deus, a presença do Senhor. Contemplar o Senhor e ouvir do Senhor, né? Aquela, digamos, saudação de boas-vindas nos novos céus e nova terra. Apocalipse 21 vai dizer, né, que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Então eu imagino essa cena sempre dessa forma. Ali, lágrimas de alegria e de emoção por a gente estar contemplando aquilo que esperamos. Então, o céu só pode ser esperança se houver uma continuidade. Senão, bem, o que vai acontecer lá nada diz respeito a mim. Seremos outra pessoa. Ok? Agora, a pergunta é, aí vem essa questão aí que você está levantando, né? A gente vai lembrar de tudo, aí a pessoa fica pensando assim, poxa, mas aí eu vou ver quem tá, quem não tá, eu vou lembrar de quem não foi, aí eu vou ficar triste. Então pensa o seguinte, pensa que a sua mente, não é só o seu corpo que vai ser transformado, a sua mente vai ser transformada. Hoje, você conhece o mundo e a vida por meio de uma mente que ainda é pecadora. Embora já experimentamos a salvação, continuamos pecadores e limitados. Lá, contemplaremos uma realidade a partir de uma mente transformada, de modo que a gente compreenderá os propósitos de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. Então, não vai haver em mim nenhum tipo de questionamento, reclamação ou insatisfação, porque eu vou procurar alguém, ou não vou ver a pessoa tal, ou vou ver a pessoa X ou Y. O meu coração vai plenamente se alegrar com a realização dos propósitos de Deus. Então, eu vou desfrutar da realização do plano de Deus e eu vou entender, eu vou conseguir entender. Por quê? Porque a minha mente foi transformada. Então não há mais em mim ressentimento, não há no meu coração angústia, medo, ciúme, apego, desejo de vingança, nada disso. Eu agora estou transformado de coração, de corpo, de alma, de mente. Então, a minha perspectiva, né? E aí estou dando um panorama rápido, tem vários textos que apontam nessa direção, é que a gente vai. Há uma continuidade de memória, mas há também uma transformação da memória. Então, eu lembrarei de tudo, porém, eu vou também compreender essa realidade a partir dos propósitos de Deus. Então, por exemplo, eu vou lembrar dos meus pecados. Em que sentido? No sentido de me constranger com o tamanho da graça de Deus, com o tamanho da bênção de Deus que me salvou, que me justificou. Ok? Então, agora, não vai ter aquela coisa que é uma imagem que alguns cristãos têm, que é uma imagem que não é bíblica. Tá? Essa imagem da gente estar lá e sair procurando pessoa. Poxa, eu estou aqui. Poxa, será que fulano está aqui? Onde está fulano? Aí eu saio para correr, para procurar alguém. Né? Poxa, está aqui, ó. Onde está a Priscila? Cadê a Renata? Onde está a Ana Paula? Né? Então, isso faz parte de outra religião. Na religião cristã, né, na perspectiva do Evangelho, eu não vou ficar lá procurando pessoas que eu encontrei aqui na Terra. Essa é uma ideia diferente daquilo que é apresentado no Evangelho. O céu é o lugar onde a gente desfruta da presença de Deus. O que caracteriza a essência do céu é a presença de Deus. É a comunhão com o Senhor. Por isso que há uma continuidade também nesse sentido. De modo que, o que eu tenho aqui em Cristo? Eu tenho o desfrutar da presença de Deus. O que eu vou ter lá? O desfrutar da presença de Deus em plenitude e sem pecado. Então é essa linha que a gente estica para lá, ok? Então, espero que tenha dado aí lançado algumas luzes.
algumas perguntas novas surgirão aí na sua mente, processa um pouquinho, né? E aí a gente, na próxima quarta-feira, conversa um pouco mais. Tá bom, gente? É isso, queridos. Vamos ficando por aqui. Você que for chegando aí, coloque o seu boa noite aí. Vamos registrar a nossa gratidão, né? A Renata está sempre com a gente, o Alan, a Andresa, a Priscila, a Dilza, o Luiz Ângelo, a Ana Paula, eu já falei, né? O Carlos, fala Carlos, boa noite, Simone, Graça, a Denise, Eliane, Flávio, boa noite, Flávio, Vilma, o Alexandre Freire, a Joema, oi Joema, oi Renata, já falamos, Zé Maria, grande Zé Maria, a Deusa, o Michael, abração Michael, o Omar, Sidney apareceu aí, olha aí, boa noite Sidney, e é isso aí, né? Então aí Roseli pergunta aqui se vai conhecer Moisés, Elias, Paulo, né? Então assim, é possível que sim, né? Por que não, né? O, em que sentido isso pode ser negativo, né? Agora, entenda assim, pense menos em relação ao outro, pense em relação a você, né? Moisés vai saber que ele é Moisés, Elias vai saber que ele é Elias, Paulo vai saber que ele é Paulo e você vai saber que você é Roseli, né? Aí, daí a gente vai desenvolver velhos e novos relacionamentos sempre transformados pela graça de Deus. Chegou também aí o Rogério. Boa noite, Rogério. Deus abençoe. Vou fechar aqui. Quem chegou no finalzinho aí pode acompanhar depois. Todo o vídeo vai ficar disponível. Uma honra, gente. Deus abençoe. Ore por nós. Na quarta-feira estamos juntos com a graça de Deus. Abração.